Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao MBTcast, um podcast sobre direito, advocacia, negócios e carreira. Eu sou o Rodrigo Totino, sócio-gestor da MBT Advogados e host desse podcast. Sempre aqui ao meu lado, nosso fiel escudeiro, amigo de sempre, André. É isso aí. Saudade, pessoal, de estar aqui. Nossa, fazer podcast é muito bom, Rodrigo. É muito bom e hoje nós estamos de volta, né, André? Estamos de volta, enfim. Depois de alguns meses aí Nossa, sem quanto gravar. tempo tem, será? Cara, eu não sei, acho que uns 3 meses. Eu acho que tem mais, hein? O último foi com o Bernardo, né? Do Foi Bernardo antes de maio. Eu sei que foi antes de maio. Antes de maio, cara? Porque eu lembro que a gente estava para assim? programar o próximo em maio. Caraca. Era. Tem bastante tempo. Putz, tem bastante tempo. Ouvinte, você que ouve a gente, que cobrou, muita gente cobrou a gente. Eu vou até abrir aqui pra ver qual abre foi o aí, último abre aí. episódio. Uhum. Mas a galera sabe. A galera sabe porque tinha muita gente cobrando a gente de voltar pro podcast. Uhum. Nem sempre é possível, mas enfim, estamos de volta. 18 de maio. Olha aí, ó. 18 de maio. Faz muito tempo. Estamos agora em outubro de 2022. Outubro de 2022. Voltando com a segunda temporada do MBTcast. Mas enfim, voltamos. Voltamos e vamos falar sobre o que hoje, André? Podcast fracassou? Esse é o tema? Não sei, pode ser, vamos lá? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre fracasso. Esse foi um tema que eu sugeri pro Rodrigo, da gente conversar, que é um tema que, na verdade, eu quero conversar há bastante tempo. Da gente falar sobre... Experiências. Qual a importância do fracasso no desenvolvimento da nossa vida, né? Porque isso é muito pouco falado e eu vejo que é muito importante. E para mim, assim, hoje, no meu desenvolvimento de carreira, eu tenho visto, assim, a importância de entender que, às vezes, o fracasso, ele é como se fosse um degrau na escada evolutiva. Sim. Ele não é como se fosse um degrau para trás, não necessariamente. Dependendo do que a gente faz com ele, ele pode ser, de fato, o degrau que faz a gente crescer, que faz a gente ir para cima. E eu vejo que é algo que a gente não conversa muito. A gente fala muito sobre sucesso, sobre desenvolvimento, sobre dar certo, sobre, enfim, crescer, mas a gente não fala muito sobre quando as coisas dão errado. Sim. Hoje a gente conversa muito, né, sobre mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim. E todo mundo só conta a história de sucesso, né, André? Normalmente a gente mostra o que tá dando certo. A história bonita, a história de sucesso, ninguém fala sobre isso. A gente não ficou aí nesses meses sem podcast falando, poxa, não conseguimos gravar, gente. Fazendo story. Pessoal, não vai ter podcast agora. A gente não faz isso, né? Não tem Vida como, que segue. O que dá errado só vai dando errado. É isso aí. E aí a gente só acaba falando realmente do que dá certo, né? Uhum. Então, vamos lá. Vamos pro nosso episódio 2, né? 2. Episódio 2. Da segunda temporada. Perfeito. De volta com o podcast. O podcast não fracassou, gente. Bora já acabamos, já definimos. Não fracassou. Tamo de volta, vai dar certo. E aí, vamos pro tema. Bora. Fechou. Então, Rodrigo, pra gente começar, como eu falei, assim, a ideia é a gente falar sobre isso. Eu já expus aqui um pouco da minha visão sobre isso. Mas eu queria saber, assim, se você já, em algum momento, fez essa reflexão. Já passou pela sua cabeça essa questão? Assim, como que é pra você? Você já se viu fracassando ou não? Assim, que pode ser também que na sua vida os seus projetos sempre deram certo, assim, tudo aconteceu. Só o podcast que foi aí uma coisa fora da curva. Um negócio fora da curva na sua vida, mas na real sempre tudo aconteceu muito bem. Como que é isso pra você? Uhum. Cara, eu encaro o fracasso como sendo parte da vida. Né? E entendo que o fracasso, às vezes, ele é muito mais importante do que a própria vitória. Né? Então, acho que desde pequeno, né, André? Desde a época da escola, desde quando a gente entra no nosso primeiro esporte, sempre a gente se depara com fracasso, com derrota, com alguma coisa que não deu certo. Né? Então... Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Queria dizer, você lembra de algum momento nessa primeira fase da vida que não rolou, sabe? Que você se decepcionou consigo mesmo? Que você achou que era bom em algo, você achou que daria certo em algo e não rolou? Existiu isso pra você? Cara, eu acho que sempre existe isso no esporte, assim, né? Quando a gente começa na escola e aí a gente começa, sei lá, jogar futebol, nadar, handball. A gente sempre acha que a gente vai ser o primeiro a ser escolhido, né? Que a gente sempre vai se destacar e tudo mais. Só que as coisas não vão acontecendo assim, né? Então, é legal, assim, quando você... futebol, né? Começa a jogar futebol. Você fala, cara, quero ser o titular do time, quero estar ali. Você já quis ser jogador de futebol? Cara, já. Já? Todo moleque, né? Não sei se eu tudo. não. Você não? Eu não.
Não, já. Já. Quando moleque, jogava bola todo dia, manhã, tarde, noite, sem parar. E tem esses sonhos, né, de menino e tudo mais, de ser jogador e tal. E aí a gente começa a projetar, né? Quero estar ali sempre em evidência, quero estar no time titular e tudo mais. Sim. E comigo não foi assim, né? Então, quando eu comecei, às vezes era titular, às vezes era reserva, às vezes jogava bem, às vezes jogava mal. Nunca fui tão bom assim. E aí você começa a lidar com essas frustrações desde pequeno, né? Cara, hoje não joguei bem, não fui titular, então o que eu tenho que fazer, né, para melhorar e tudo mais. Então, desde pequeno, sempre a gente se depara com esses fracassos, desde a época da escola, quando você não vai bem numa prova, você estuda, tá naquela expectativa de bem e não vai, né? Então, cara, a vida é uma soma de fracassos, né? Eu costumo dizer que é muito importante o que a gente faz com esse fracasso. Né? Quando a gente se depara com um fracasso, se esse fracasso ele nos paralisa e a gente fica sem agir, ou não. Se a gente entende que aquilo faz parte de um processo, faz parte de um passo a passo da nossa vida, e a gente olha para o fracasso, tenta aprender com ele, tenta ressignificar, tenta mudar e caminhar. Né? O importante é a gente sempre estar em movimento. Né? Não se paralisar por causa do fracasso. A mesma coisa o podcast nosso, né? A gente começou com um projeto assim, despretensioso, na estrada, gravando, vamos gravar essas nossas conversas, e aí algumas pessoas começaram a falar, nossa, é legal e tudo mais, né? Queremos ouvir mais vocês, queremos que vocês compartilhem mais histórias. Aí o projeto foi ganhando corpo e tudo mais. Segunda temporada, a gente falou, vamos começar a gravar com outras pessoas. Só que aí a gente viu da dificuldade de agenda, né, cara? Né? E aí veio política também, né? Toda uma correria. Então, assim, alguns projetos, eles vão ficando, né? Parados. E assim, na verdade, Rodrigo, até em relação aos nossos projetos, por exemplo, né? A gente vê que aqui na MBT mesmo, assim, os projetos voltados para o marketing, a gente trabalha muito, assim... um jogo aberto no sentido de, assim, a gente vai testar e fica o que funciona, né? Porque, assim, assim como todos os negócios que a Aura atende, a MBT é uma empresa que não é uma empresa de comunicação. Ela usa a comunicação, né? Ela precisa se comunicar, estar presente, se fazer conhecida, enfim, mas não é uma empresa de comunicação. Então, nem tudo que a gente pensa que pode funcionar vai funcionar dentro da dinâmica da empresa. Exato. E aí é isso, assim, quantos projetos que a gente já pensou para a MBT que a gente viu, não funciona por isso, não funciona por aquilo. E aí a gente vê que, por exemplo, o podcast, por um tempo, a gente não conseguiu retomar ele, né, dar continuidade, mas é um projeto que a gente vê que faz sentido. Sim, faz né? muito sentido. E que foi um projeto de muito sucesso, assim, a gente vê o quanto as pessoas gostam, a gente inclusive volta, mesmo na dificuldade, porque a gente vê o quanto ele é importante, tanto para o negócio, como para quem acompanha mesmo, assim, a gente vê que é algo que contribui com a vida do outro, e isso está muito no nosso DNA, né, então por isso a gente faz. Mas é isso, para que um projeto dê certo, alguns têm que não dar. E é assim na vida, né, Rodrigo? Assim, para que algo funcione na nossa vida, muitas vezes muita coisa não vai funcionar, né? E por isso que a gente tem que estar aberto a entender que às vezes vai acontecer. Às vezes a gente vai fracassar. Sim, com certeza. E assim, André, é muito do que a gente estava falando, de como você lida com esse fracasso. Né? Então, se você tem noção, assim, de entender esse fracasso, e saber priorizar também, né? E direcionar a energia para o que você precisa naquele momento. Então, é natural que quando você direciona a energia para alguma coisa, outras coisas vão ficando de lado. Né? E tá tudo bem, não significa às vezes que você fracassou. Ou quando você está num projeto, por exemplo, que costuma acontecer comigo às vezes, né? Quando você está muito bitolado em um projeto e fala, não, eu quero que esse projeto saia e tal, e tal. E aí você se vê às vezes emparedado, o negócio não vai nem para frente nem para trás. Fala, putz, tô fracassando aqui, eu queria... Mesmo dedicando, né? Mesmo se dedicando. Tempo, às vezes é muito legal você dar um tempo daquilo, sabe? Fala, cara, eu acho que às vezes não é agora, então vou deixar isso aqui de lado, vou fazer outras coisas e de repente, assim como um passe de mágica, algo que estava faltando para aquilo desenrolar, acontece. Às vezes, ou até assim, por conta de você pivotar a sua decisão, você entende que não era para ser aquilo, né? Às vezes também. Mas é difícil tomar essa decisão. Principalmente quando é algo que a gente quer muito, né? Eu vejo, assim, histórias de amigos, e eu acredito que muitos ouvintes, assim, vão se identificar com isso,
que sonhavam muito com algo e não conseguiam. Por exemplo, às vezes passar numa faculdade de medicina, sabe? Passar num concurso público. É algo que não depende totalmente da pessoa, né? Porque tem alguns poréns para que isso aconteça, mas depende às vezes do esforço dela, depende de uma dedicação, mas não é totalmente. E a pessoa fica tentando e tentando e tentando por anos, às vezes ali atingir aquele objetivo e ele não chega. E a pessoa fica, poxa, será que eu continuo? Será que eu mudo o meu objetivo? Será que isso é pra mim? Será que não é? Eu vejo que essa dúvida, muitas vezes, ela bate assim, sabe? Em muita gente. E é complicado você lidar com a aceitação de que você não deu certo naquilo que você achava que era pra você ser ou fazer. Sabe? É isso que eu vejo que é difícil. Porque muitas vezes, até um projeto que você nem se conecta muito mais com ele. Eu tenho uma história, Rodrigo, de uma amiga que há pouco tempo, ela concurseira, ela já, inclusive, é funcionária pública, né? Já passou num concurso, enfim. E aí, só que ela queria atingir ali um nível, né? Fazer um concurso maior, né? E assim, era algo muito, muito grandioso, sabe? Para ela e no geral, assim, socialmente, caramba, sabe? Era uma vaga muito desejada, cobiçada, perfeito. E, cara, assim, ela estudou demais, sabe? Tipo assim, ela é uma pessoa, assim, uma das pessoas mais focadas que eu conheço mesmo. Ela acordava 4 da manhã todo dia para estudar, por anos, sabe? Isso acontecendo, e focada e tudo mais. E viajava muito, assim, para fazer prova no Brasil inteiro e tudo mais. O marido também apoiando muito sempre, ia junto. Eles chegaram a morar fora de Rondônia um tempo, ela é daqui. Ficaram um tempo morando em São Paulo por conta dos concursos, para poder fazer os concursos e tudo mais. Foi. Cara, passou em uns 5 lugares, sabe? Assim, podia escolher para onde ir. Quando ela passou, ela decidiu que ela não queria mais. Que loucura, cara. Sabe? Quando ela passou, ela falou, não, eu não quero sair daqui, a minha vida é aqui, o que eu gosto eu já tenho, eu já tô feliz com quem eu sou, e isso que era o meu objetivo, que por muito tempo eu lutei, que eu não desisti, eu não fracassei, mas eu não quero mais, porque não é mais quem eu sou, não se conecta comigo. E o que eu vejo, Rodrigo, é que muitas vezes isso acontece até antes de você atingir o objetivo. Mas muitas vezes a gente tem esse... Como que eu posso dizer? Cara, mas eu acho que isso que você está falando, isso passa muito por um conhecimento... Um autoconhecimento. É isso. Mas é o que eu vejo, e eu quero que você pense sobre isso, assim, o que você pensa sobre isso? É que muitas vezes a gente tem como se fosse um orgulho, sabe? De não querer aceitar que aquilo não se conecta mais com a gente. Porque se a gente desistir, é como se a gente tivesse fracassado. Entende? Sim. E aí, na agonia de não ser um fracassado, muitas vezes a gente insiste em um projeto que não é nosso mais. Sim. Entende? Muito às vezes, André, por uma cobrança externa até. Sim, porque mas quando você projeta algo, né, externamente, vem as cobranças de familiares, amigos e tudo mais. Então você não dá conta, né? E aí às vezes se você recuar e falar, eu acho que não é mais pra mim e tudo mais, às vezes você passa um ar de fraco. Né? Perfeito. E aí vem julgamento e tudo mais. Então assim, por isso que eu falo que é muito do autoconhecimento, da pessoa se conhecer a ponto de o que o terceiro entendeu, o que o outro entender disso, para ela não é relevante. O que importa é ela estar bem com ela mesma e ela entender se aquilo faz sentido ou não para ela. Perfeito. Né? Mas é que ser humano, assim, a gente não lida bem com julgamentos. Né? É difícil, cara. É difícil. A gente sempre quer a aceitação do outro, né? A gente sempre procura estar bem com todo mundo, se mostrar forte para todo mundo. Então, e quando você propôs esse tema hoje, né? Que a gente falou, cara, vamos voltar com o podcast? Vamos. Aí eu falei, e aí, vamos conversar sobre o quê? Você falou, vamos conversar sobre fracasso. Falei, cara, fracasso, ninguém quer falar sobre fracasso. Porque... Você ficou um pouco incomodado? De verdade? Não fiquei incomodado, não. Eu só falei pra ti assim, cara, como que a gente vai desenvolver esse conteúdo, né? Como que a gente vai conversar? Porque ninguém gosta de se mostrar frágil, né? De se mostrar fraco. E eu acho que a gente vive numa sociedade que é muito importante, cara. A gente aprender com a vulnerabilidade, aprender com a fraqueza, ouvir histórias de pessoas que a gente julga ser bem-sucedidas, mas que elas demonstram vulnerabilidade, que elas são humildes, né? Que elas lidam bem com o fracasso. Porque eu penso que todo mundo que é bem-sucedido
lida bem com o fracasso. Perfeito. Né? E é insistente, porque sabe? ele é sabe inevitável, né, Rodrigo? Inevitável. Você só evita não tem como se você não fizer nada. Fracassar, né? Não tem como. Se você não fizer nada, sim. aí beleza, você não fracassa em nada. Uhum. Mas e aí? Assim, aí você não acerta também. Né? É um fracasso da vida, né? Aí você fracassou na vida, assim. Aí você não vai nem pra frente nem pra trás, né? Você exatamente. uma beba. Exatamente. Cara, eu, assim, gosto muito, André, de tentar. Eu vejo muito isso em você. Muito demais. Eu fico até agoniado às vezes. Sim. Eu sou um cara muito de tentar. Opa, tá caindo o microfone aqui. Eu sou muito de tentar, de agir, de se mexer. Aquilo que a gente fala do movimento. Né? Eu sou muito essa pessoa que eu acho que é melhor a gente sair de uma reunião com alguma coisa na cabeça. Já vamos tentar implantar aquilo, vamos executar. Sim. E se a gente vê que não é para acontecer, a gente abandona o projeto, deixa de lado. Você tem muita tranquilidade de fazer isso. Tenho muita tranquilidade. Verdade. Eu vejo que isso é um ponto muito positivo em várias pessoas que eu conheço que são assim. Legal. São pessoas que erram rápido. Sim. Né? São pessoas que tentam executar um projeto, tentam implantar. E se for para errar, se for para não acontecer, já desiste daquilo fácil e parte para a próxima. Sim. Né? Não é pra gente ser superficial. Não tô falando aqui para você sair atirando para todo que é lado, ser superficial e tudo mais. Mas assim, não ficar parado com medo que aquilo tem que estar perfeito para começar e tudo mais. Embora isso seja já até meio clichê, né? Que a gente ouve tanta gente falando, não espere o projeto estar perfeito para executar, né? Mas a gente ouve, mas mesmo assim a gente acaba não iniciando várias coisas da nossa vida, porque a gente acha que tem que estar perfeito, tem que estar bonito, tem que estar 100%, né? E nunca vai estar. Exato. E o que eu vejo assim é que além dessa questão do nunca estará perfeito e por isso a gente tem que começar no imperfeito, vem esse outro ponto que aí é o que eu vejo que não é o clichê, que é o pouco mencionado, que é o que a gente está falando hoje. Sim. Do medo do fracasso segurar. Porque além do medo do tipo assim, poxa, não tá perfeito, é aquele medo do e se eu começar e não der certo? E se eu fizer e não funcionar? E cara, eu vejo claramente na minha vida o quanto isso é presente. Mesmo eu sendo uma pessoa que executa. Mas isso tá muito ligado também à expectativa, você não acha? Sim, com certeza. Porque às vezes você vai começar dos projeto, outros, igual você falou. Aí você mesmo cria uma expectativa sobre uma situação. Perfeito. E você também projeta a expectativa dos outros em você. Sim. Né? Então eu vejo que o fracasso e tudo mais está muito alinhado a essa expectativa. Né? Então, cara, é só a gente equilibrar essa expectativa. E assim, um pouco ao ego. Também. Né? Que é a mesma coisa, na verdade, né? Assim, essa questão da expectativa do outro é o como o outro te enxerga e aí o como você se enxerga perante a sociedade, né? E aí, assim, das pessoas te verem como o fracassado ou como alguém que não... só fracassa, que só inicia projetos e não consegue terminar. E na real, assim, eu vejo que exemplos de pessoas que eu conheço e quem tá ouvindo também deve ter esses exemplos, assim, que são pessoas... em algum aspecto tidas como essas pessoas que, como que eu posso dizer, desenvolvem muitos projetos que não vão para frente, mas muitas vezes essas pessoas são as pessoas que também têm muitos projetos muito acertados. Sim. Sabe? Porque é isso. Para você ter projetos acertados, você tem que ter projetos. Sabe? É claro que vão ter situações assim de pessoas que desenvolveram um único projeto na vida, que foi muito para frente, que fluiu e tudo mais. Mas mesmo nesses casos, com certeza, dentro daquele projeto, tiveram muitos pequenos projetos, subprojetos, que não aconteceram, que não fluíram, que não foram para frente. E isso faz a pessoa crescer, né? Exato. Esse projeto que não foi para frente, ela vai conseguir aprender com aquilo, vai pensar em algo que deu errado nesse, para no próximo que ela for tentar, ela não errar mais na mesma coisa. Perfeito. Né? E eu vejo que está muito ligado à resiliência, à insistência, André. Assim, às vezes a gente hoje quer tudo rápido, quer atalhos para as coisas acontecerem, e aí na primeira coisa difícil, você já acha que aquilo é o fim do mundo, você já para, você fala, não é para mim, eu não consigo. Esse é um cuidado também, né, Rodrigo? Igual você falou. Porque, assim, a gente tem que entender que o fracasso ele faz parte do processo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser superficial no que a gente faz. É isso que você tá falando agora, né? É isso que eu tô falando, exato. Não é para você simplesmente abandonar. Não, tá tudo bem fracassar, é parte do processo, né? Não, assim, faz parte do processo, mas também faz parte do processo
você evoluir como ser Exatamente. humano e você aprender o que você fracassou, Perfeito. não mais fracassar naquilo, Perfeito. e insistir, né? Exato. E insistir para que você consiga chegar onde você Exato. quer chegar, né? Refletir onde é que você quer chegar. Exato. E aí que tá, né, Rodrigo? Às vezes é um insistir no lugar certo. Sim. Você sabe disso, você acompanhou, né, assim, um momento anterior aqui, uns 2 anos atrás, da minha vida profissional, assim, que eu tentei ir para um lugar, né, em relação à minha vida profissional, que em algum momento eu acreditei que era o lugar que eu tinha que ir, Uhum. né? Eu tava, na época, né, a gente tinha a produtora de vídeo de evento social e tudo mais, a gente tava migrando pro empresarial e eu vi outro projeto ali que pra mim, assim, era o que fazia sentido, era algo que fazia sentido em muitos aspectos e de fato fazia. E eu falei, não, eu vou apostar nisso. E no momento, assim, e hoje eu vejo que é uma decisão que fez muito sentido, eu tinha que ter tomado a decisão do jeito que foi, mas doeu muito na época. Que foi realmente abraçar esse projeto, abrir mão de tudo que eu tinha em algum aspecto para abraçar esse projeto. Fiquei um bom tempo nele, um bom tempo assim, digamos que 1 ano, quase assim, uns 8 meses, focado nele, realmente acreditando naquilo, e não fluía, sabe, não ia para frente. Mas aí vinha muito da minha expectativa sobre mim mesmo, da expectativa dos outros em relação àquela minha decisão, e eu sofri muito, assim, para entender que não era para ser aquilo. E aí, por isso até que eu vejo o quanto é importante esse tema, porque para mim ele foi muito importante, que foi o processo de eu entender que desistir do projeto não era desistir de mim mesmo. Uhum. Porque é isso que eu falo, sabe? Que em alguns momentos parece que desistir de algo que a gente decidiu é desistir da gente, sabe? Eu vejo isso, como eu falei, assim, muitas vezes uma pessoa que sempre falou que seria médico e aí não consegue andar pra frente nesse processo, sabe? E ela fica, se eu abrir mão disso, eu não sou mais eu. O pessoal sabe? confunde muito o projeto com ela mesma. Exatamente. Né? O projeto de vida Exatamente. com ela mesma. Exatamente. E aí eu vivi essa situação, assim, de eu sofrer muito para tomar a decisão de sair do projeto, porque eu entendia isso, que desistir do projeto era desistir de mim, sabe? E aí a chave virou quando eu entendi que desistir daquele projeto não era desistir do meu projeto de vida, sabe? Que o meu projeto de vida, ele podia estar alinhado com aquilo, em alguns aspectos, mas não estava em todos os aspectos. E não estando em todos os aspectos, vamos lá. O que de fato está alinhado para que no projeto que eu vou tocar a partir de agora, eu puxe isso e eu não desista disso, porque isso sou eu. E aí, beleza, as outras coisas a gente vai adaptando aqui para um novo ciclo, sabe? E sabe o que é mais legal? Por exemplo, nesse projeto seu que, entre aspas, fracassou, porque você não foi adiante com ele. Cara, ao longo do processo, você aprendeu muita coisa. Demais. Entendeu? Então, assim, é isso que é legal, assim. Por mais que algum projeto ele não vá para frente, né? Ou não chegue onde você estava com a expectativa que ele iria chegar, é legal você aproveitar a jornada, aproveitar o caminho. Exatamente. Né? Porque você fala, cara, eu fiquei, sei lá, quase 1 ano nesse projeto, não chegou na expectativa que eu tinha, mas durante a caminhada eu aprendi um monte de coisa que hoje eu uso para o projeto meu atual. Exatamente. Não é? Exatamente. Então é muito isso, assim, cara. É louco porque o que importa, na real, é a jornada. Sim. Né? Se você fica pensando que o fracasso veio porque não chegou na expectativa naquele que você alvo, tinha, né? É o alvo. A gente fica... É o alvo. Mas, na verdade, não, cara. Na verdade, você cresceu. Na verdade, você aprendeu um monte de coisa. Na verdade, você caminhou pra frente. Exatamente. O importante é o movimento. Exato. Né? É isso você mesmo. estava em movimento. Se você não chegou na expectativa que você tinha, cara, faz parte. Mas você começou outra coisa, você está em movimento, o que você aprendeu num projeto você está aplicando em outro. Essa é a maravilha. Né, e é isso que eu vejo, assim, por exemplo, às vezes das pessoas não entenderem quais foram os aprendizados, da gente às vezes focar no aprendizado errado, sabe? Por exemplo, vou voltar nesse exemplo aí de um vestibulando ou de um concurseiro. A pessoa fica, mas eu estudei aqui, sei lá, fala aí um tema que concurseiro de direito estuda muito. Direito constitucional. Direito constitucional. Mas eu sei tudo de direito constitucional. Se eu for desistir disso, sabe? Não vou mais aplicar isso na vida. Eu não vou aplicar mais isso. Mas, poxa, beleza, você aprendeu direito constitucional, mas você não aprendeu também foco? Sim. Porque você precisou ter foco para estudar. Disciplina, concentração, leitura dinâmica. Sim. Sabe? Isso você não pode aplicar em tantas outras coisas na vida? Com certeza. Entende? Essa questão do... Poxa,
Não foca no... Às vezes você tá focando no aprendizado errado. Exato. Sabe? Exato. Tipo assim, era o concurso público. Exato. A expectativa é passar no concurso público. Mas, cara, não passou, não é mais pra ti. Olha o quanto de coisa que você aprendeu ao longo da jornada. Né? De desenvolvimento pessoal mesmo, de habilidades que você pode levar para outros lugares. Sim, com certeza. Né? E aí evoluir. E aí, Rodrigo, o que eu vejo, cara, voltando até um pouco pro início da nossa conversa, que você falou, né, sobre as frustrações da infância, o que eu vejo em mim, e que talvez alguém se identifique também, que eu acho que você não se identifica, e por isso que você tem mais facilidade, talvez, até do que eu tive nesse momento. Que na infância, eu talvez não tenha lidado tanto assim com fracasso, sabe? Você acha que tua família meio que te blindou? Não sei se minha família me blindou. Eu acho que talvez, assim, as coisas em algum aspecto deram muito certo pra mim, sabe? Os projetos em que eu me envolvia, eu me dava bem, sabe? Talvez até tenha um pouco de eu não sabia lidar com fracasso, então o que eu sabia que eu não era bom, eu já nem tentava. Sabe o que eu falei? Eu nunca quis ser jogador de futebol, talvez porque eu não era bom em futebol. Entendi. Aí você já desistia antes de então, começar. largo de mão isso aqui, tá tudo certo, sabe? E aí isso me fez realmente não lidar muito com o fracasso, assim, eu não tenho muitas histórias de tipo assim, de grandes decepções, sabe? Eu tenho, por exemplo, talvez ali o inglês, sabe? No inglês meus amigos, eles eram melhores do que eu, por muito tempo, sabe? Eu via que meus amigos se desenvolviam muito tranquilamente no inglês e eu não. Isso me incomodava, eu sofria com isso. Entendi. Assim, eu ficava tipo assim, mal e tal, ficava, meu Deus, mas assim... eu não vou bem e eu tenho que fazer um esforço grande e ainda assim parece que eu não aprendo com fluidez como pessoas que estão do meu lado aprendem. Então isso me fez assim sentir um pouquinho esse gostinho do fracasso. Mas aí eu só tipo assim, isso aqui não é para mim, não digamos assim, não é. Então assim, eu nunca lidei muito com essa questão de tipo assim, tentar algo, achar que eu seria bom em algo, não sei e ter que entender tipo até onde eu me esforço mais, até onde eu só abro mão e sigo para outra coisa e tal. E isso aí, talvez realmente assim foi uma lacuna que ficou para minha vida adulta, sabe? Cara, e que eu vejo que talvez aconteça muito com outros também. Sim. É interessante você ter falado isso, porque eu vejo muito hoje em dia, né, com filhas pequenas e tudo mais, eu vejo muitos pais realmente hoje tentando blindar os filhos do fracasso, né, cara? Tentando realmente... Sim. Não sofre não, né? Não sofre não e não conseguem entender a importância disso, né? Exato. Cara, agora você fazendo essa reflexão, eu pensando na minha infância, cara, eu sofri demais, né? Assim, eu fui muito derrotado, tanto no esporte quanto em escola, quando você vai mal. Então, eu acho que desde criança, assim, eu já comecei a me expor muito, né, ao fracasso, situações onde a gente lida no dia a dia com o fracasso. Eu acho o esporte uma ferramenta muito legal para isso. Muito, cara. É muito legal. Né? O esporte, isso é algo que a gente acaba sempre voltando nisso, né, Rodrigo? Essa questão do esporte, assim, porque é algo que você vive muito disso, né, pessoalmente, e que você me ensinou a viver muito disso, né, assim, eu ainda não pratico, ainda tô nessa luta, mas não vamos falar disso hoje, não vamos falar disso, o fracasso já chega de fracasso. Chega de fracasso. Mas, assim, de acompanhar, cara, assim, hoje eu me forcei a acompanhar, e hoje, assim, eu sou um cara que assisto tênis, assisto futebol, assisto vôlei, sabe? Pra aprender a lidar, sabe? Assim, quando o meu time ganha, eu fico feliz. Quando o meu time perde, eu tenho que lidar com o sofrimento. E a gente sofre mesmo, na moral. Assim, futebol principalmente é um negócio assim, que quando você entra na vibe, né? Vamos ter Copa do Mundo daqui a pouco. O brasileiro vai sofrer se perder, mas assim... Mas não vai perder, não vai perder. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vai dar certo, é que você vem. Mas isso é importante, né, cara? É importante, não é? Por mais que seja algo assim trivial, o esporte não é a nossa vida, mas lidar com a frustração da derrota faz parte do aprendizado. Faz parte, cara. E isso eu acho que todo pai tem que expor o filho a isso, né? Eu acho que já esses pequenos fracassos, né, de criança no esporte, de não ganhar, de saber entender isso. Você já começa a formar um caráter. Perdeu no campeonaento. É isso, cara, vamos sofrer, vamos aprender. O que você errou? Vamos lá, vamos Exatamente. melhorar, né? Então, isso é muito importante. É igual uma história, né? Tem uma história engraçada sobre isso, de fracasso e você ser resistente, de duas rãs. Já viu uma história de duas rãs num balde com leite? Não sei. Eu já ouvi a história da rã, mas vamos ver se é essa. Tem uma história de duas rãs, não sei de onde vem esse ditado, assim, essa história, mas tem uma história de duas rãs que elas estão num balde com leite.
Aí uma rã bate a perna, não consegue sair do balde, bate a perna, não consegue sair do balde, aí ela cansa, para de bater a perna e morre, né? Uhum. Aí a segunda bate, nada de conseguir sair do balde, vai batendo a pata e tal, até que uma hora aquele leite vira manteiga, aí ela consegue pular para fora. Endurece. Entendi. Vira manteiga, ela consegue sair para fora do balde. E aí eu vejo que várias situações da nossa vida é muito isso, assim, né? A gente tá ali se batendo, tentando, não acha saída, tá difícil, mas a importância da gente estar ali, continuando, vivendo ali a disciplina do dia a dia, né? Focado nos nossos objetivos, que uma hora vai acontecer. Perfeito. Né? Uma hora, ou é aquilo que eu falei também há pouco, né? É interessante, às vezes, quando você tá num problema e você não consegue achar solução para ele, deixa ele de canto um pouquinho, vai fazer outra coisa, né? Entre em outros projetos, depois você volta, às vezes você consegue resolver aquela situação, né? Então são coisas importantes aí pra gente refletir no nosso dia a dia. E eu vejo assim que é esse entendimento, né, Rodrigo, de que o fracasso, ele é de fato um fracasso quando você desiste de seguir na sua jornada. Sim. Né? Eu acho que talvez até a conclusão dessa conversa ela seja muito isso, né? Assim, deu errado se você desistir de tudo, sabe? Aí, ok, não, beleza. Então cancela, não serve pra nada, vou só deixar a vida levar agora. Se te paralisar. Exato. Né? O importante é você não se paralisar. Exatamente. É você sempre continuar e de fracassos em fracassos você vai tendo evoluindo. Vitórias. Exatamente. Exatamente. É muito isso, assim. E eu vejo realmente, assim, como eu falei, na minha infância, eu não tive muito disso, sabe? Eu tive que aprender a lidar com isso realmente mais por agora, assim, na minha jornada profissional mesmo, assim, que eu tive que entender isso e aprender a lidar. E por isso, talvez, assim, que até eu queria tanto trazer esse tema, porque para mim foi algo muito importante, assim, que eu vejo quanto pessoas sofrem com isso. Ou por não iniciar projetos pelo medo do fracasso. Então, se eu começar a ideia errado, vai ficar feio pra mim. Então, é melhor eu nem começar. Ou, às vezes, até, tipo assim, a pessoa tem a ideia, ela idealiza, ela sonha, mas quando ela olha e fala, não sei se isso vai funcionar, ela também já cancela. Ou de entrar num projeto de fato, desenvolver ele, não tá engatando, não tá indo pra frente, e a pessoa fica patinando naquilo, assim, como se ela fosse obrigada a ver naquele projeto, porque se aquele projeto não der certo, aquilo desqualifica ela pra vida. Sim. Sabe? Eu vejo que são duas coisas muito danosas, assim, e que são coisas que até hoje eu luto, mas hoje eu luto, sabe? E eu fico feliz de ver que, assim, hoje eu luto, então eu consigo evoluir nisso, assim. Tem projetos, assim, que a gente já desenvolveu, que foram projetos, foram desenvolvidos, assim, por essa batalha mesmo do tipo, não sei se vai dar certo, mas a gente tem que fazer para ver se vai. E tem coisas assim que hoje, digamos assim, estão no papel, que eu vejo que se eu não tivesse aprendido isso, com certeza ficariam no papel, sabe? Mas é um aprendizado que a gente até já comentou isso em outros podcasts, assim, que é aquele negócio que você precisa da experiência para você ter autoconfiança, né? Então, assim, você precisa dar passos de fé. É a jornada do amadurecimento. Exato. Né? Você só vai amadurecendo na medida que você vai se expondo àquilo, né? Na medida que você vai batendo cabeça, vai errando. E quando você vai errando, né, e vai se expondo, você vai criando casca, né? Você vai amadurecendo, você vai melhorando, né? Então... Cara, é muito importante isso. Nós mesmos, que eu estou refletindo, assim, né? Casos de fracasso que nós tivemos. A gente já pensou tanta coisa, nós dois, assim, pensando do ponto de vista de comunicação, né? Porque o que acontece muito no dia a dia nosso, né? O escritório, por exemplo, a atividade fim é serviço jurídico. Perfeito. Então, o foco do escritório, né? O meu foco, o foco de todos os advogados aqui, não é gerar conteúdo de comunicação, né? O nosso foco é peticionar, fazer audiência, atender cliente, resolver problemas, né? O nosso foco é esse. Então, a prioridade está ali. Mas a gente sabe também da importância da gente produzir conteúdo, né? Seja conteúdo em podcast, seja conteúdo em artigos, seja escrevendo para jornais, enfim. Então, a gente tem, né, esse entendimento também que a gente precisa despender um tempo para gerar conteúdo. E nessa de gerar conteúdo e tudo mais, olha a quantidade de projetos que a gente já imaginou, né?
ou projeto pessoal meu, ou projeto do escritório, que a gente já imaginou, e aí a gente começa, a gente vê que aquilo, enfim, não deu muito certo, ou que a gente não ia conseguir priorizar muito, e a gente deixa na gaveta sem problemas e fala, um dia talvez a gente retorne aqui, mas vamos pensar outra coisa. Sim. Lembra do Eu Gestor? Exato. A gente teve uma mentoria, foi super legal com os advogados e tudo mais, só que aí a gente viu o tempo que aquilo ia despender, a energia que aquilo ia despender, e aí a gente parou naquele momento, né? Eu particularmente parei e falei, André, cara, eu tô olhando aqui o cenário meu profissional, eu não vou, não tá no momento, eu não vou conseguir ter energia para tocar esse projeto Exatamente. agora. E esse exemplo é muito legal porque, por exemplo, né, nesse caso, não que não fizesse sentido o projeto. E não que o projeto não tivesse dado certo. Tanto que, assim, tem uma galera da época do projeto que acompanha o podcast e vai ouvir isso, né? Sim. E pode atestar isso, assim. O projeto deu certo. Ia andar pra frente. Tava andando pra frente. Tava tudo muito bem. Tava legal. Foi um projeto, assim, de sucesso dentro do período que ele aconteceu. Mas naquele momento do nosso projeto de vida, do nosso projeto profissional, não encaixava, sabe? E aí que tá o negócio de entender que o fracasso não é um fracasso. Fracasso, a desistência não é um fracasso, né? É uma decisão, sabe? E tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem, o negócio tá acontecendo, tá fluindo, a gente tá andando pra frente onde tem que andar pra frente. E é isso aí, sabe? É que volta naquilo, né? Do fracasso estar ligado à nossa expectativa. Exato. Então, assim, o projeto, você fala, o projeto não deu certo, o projeto fracassou, porque assim, a gente tinha expectativa Em que aspecto não deu certo? né? Vai sair isso, vai lançar um infoproduto, vai vender milhões e não sei o que lá. Aí você começa a projetar isso. E quando você para no meio do caminho, você fala, fracassei. Né? Na verdade, não, né? Às vezes você só alocou energia em situações diferentes. Pivotou. Exatamente. Isso é muito importante, cara. A gente, assim, ter ciência e consciência para onde nós estamos indo e onde que a gente está dedicando energia, né? Porque no fim do dia, às vezes, várias coisas que nós fizermos e dedicar energia vai dar certo. Sim. Né? Mas o importante é você ser estratégico em que você vai despender energia. Né? O que está mais alinhado com sua vida, com seus valores, né? No que você vai colocar mais energia naquele momento ou naquela fase de vida. Né? Porque é aquilo, o que você coloca energia vai acontecer. Né? A questão, Rodrigo, é que vai acontecer, mas nem sempre como você acha que vai acontecer. Expectativa. Aí alinhamento de expectativa. Exato. É isso. O concurseiro que às vezes não passa no concurso estudando 10 anos, alguma coisa aconteceu. Você colocou a energia em algo e algo aconteceu. Você só às vezes está olhando para o objetivo errado. Mas aí, André, a pessoa precisa ser muito sincera com ela. Às vezes. Porque o que acontece com o concurseiro? Sim, vamos pensar. Cara, quando você tá ali estudando e fazendo provas e aplicando, cara, no fundo você sabe se aquilo é para você ou não. Sabe? Mas às vezes está muito fundo. É isso que eu acho. Mas aí que tá. Mas eu acho que a pessoa tem que se conhecer e ser sincera com ela mesma. Porque às vezes, é a dificuldade. Às vezes não é a pessoa, ela não consegue ser focada, sabe? Ela tá se enganando que ela tá ali 8 horas por dia estudando. Pode ser também. Às vezes é uma pessoa hiperativa, uma pessoa extrovertida, é alguém que não consegue se concentrar muito, que já tentou de tudo que é jeito. Assim, não é do perfil da pessoa, não é da característica da pessoa isso. Só que ela fica insistindo e tal, e fala, não, vou conseguir, e é pra mim, e vai dar certo, não sei o que lá. E ela fica, às vezes, se enganando e não sendo sincera com ela mesma. Então, dedicando energia em algo que no fundo, ela sabe que não faz sentido. Que não faz sentido. Então, a pessoa precisa entender no que ela vai colocar a energia e saber se aquilo realmente move ela de uma forma que ela entende que ela vai ser diferente naquilo, que ela vai fazer diferente, sabe? Senão a gente fica se enganando. Né? A gente fica se enganando e não vai nem para frente, nem para trás e tal. E assim, no fim é isso, né? Você entender que se é uma decisão consciente, você não precisa tratar como um fracasso. Né? Por exemplo, isso. A pessoa tentou, ela viu, não funciona, não é esse o meu lugar e tudo mais e tal. Só que aí, Rodrigo,
Eu não sei se você vai ter essa resposta. Mas a dúvida Se eu não tiver, eu invento. Quando a gente pode bater esse martelo? Sabe? Você tem em você alguma coisa assim, de tipo assim, eu tento um projeto até aqui. Chegou aqui, eu entendo que tipo assim, não, tudo bem, eu abri mão desse projeto. Cara, eu acho que não tem receita de bolo para isso, né? Não tem receita de bolo. Eu acho que é muito de cada projeto, né? Assim, realmente de você sentir o time, de você sentir se aquilo faz sentido naquele momento ou não, né? Sim. Agora, nesse ano, por exemplo, né, de 2022, o escritório ficou envolvido em um projeto durante bastante tempo e tudo mais. E a expectativa no início era que isso fosse desenvolver e tudo mais. E a gente tentou, não que não vá se desenvolver, pode ser que a gente retome esse projeto numa outra oportunidade, que ele se desenvolva, mas assim, você acaba sentindo quando você não está conseguindo dar tração, sabe? Não está fluindo, não está fluindo, né? Não está acontecendo. Aí passa por isso que a gente falou, de realmente a gente ser sincero conosco, examinar as coisas profundamente, entender se aquilo tá dando a tração necessária ou não, né? Cara, eu acho que eu tenho uma conclusão. Vamos ver se faz sentido? Vamos junto mesmo, assim. Vamos lá. Porque isso é um aprendizado muito legal mesmo, assim, sabe? O que eu vejo se você vê nessa história que você está vivendo, que essa história ainda está te fazendo crescer em algum aspecto, faz sentido continuar tentando. Sim. Quando você vê que virou um patinar, não faz mais sentido. Faz sentido? Faz sentido demais. Eu acrescentaria ainda o frio na barriga, sabe? Se você tá naquilo e você sente aquele frio na barriga, aquele tesão expectativa, assim, se você ainda tem... isso, né? Aquele negócio brilha os seus olhos e tudo mais, ainda é tempo de você dedicar energia e tudo mais. O que eu penso sobre o frio na barriga? Eu vejo que o frio da barriga ele pode ser uma métrica, sabe? Um indicador. Um indicador avaliativo. Eu não vejo que ele pode ser... Não é a única coisa. O definidor em que aspecto? Às vezes a gente não tá motivado de fato. E aí é o perigo de você ser superficial, sabe? Aquilo tá te dando tesão, você segue. Quando acabou o tesão, você desiste. Poxa, talvez não tava no momento ainda de desistir. Porque você só tava desanimado, só era um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, sabe? Então, assim, eu vejo que o frio na barriga, ele é um alerta, sabe? Poxa, eu tô há 1 mês, 2 meses, 6 meses fazendo isso aqui não tá me animando. Poxa, será que faz sentido? Sabe? Aí você traz ele como um sinal amarelo, e aí você tem que trazer outros indicadores para você tomar essa decisão. E aí talvez um desses indicadores seja isso. Isso aqui ainda tá me desenvolvendo, ainda que... É como se fosse isso. Ainda que o ponto final dessa jornada não chegue, isso aqui ainda faz sentido? Ainda tá me levando para um lugar melhor? Mesmo que esse ponto final não chegue? Sabe? Tá levando? Beleza, eu acho que vale a pena continuar. Sabe? Agora não tá me levando para um lugar melhor, eu não tô crescendo com isso. Poxa, talvez seja o momento de você reavaliar se você não está num projeto que não é seu. Perfeito, sabe? Perfeito. Você tocou num ponto muito interessante. Assim, quando eu falo de frio na barriga, de tesão ali, né, de estar envolvido no negócio, eu não quero dizer também se você parar de sentir isso 1 semana, 1 mês, é para abandonar. Abre mão, né? Não. Ser superficial a esse ponto. Não isso. E é importante você ter falado isso mesmo, André, porque às vezes muita gente hoje é assim. É o que acontece. Né? Total. É superficial a ponto de começar uma coisa, tá legal, beleza, continua. 1 dia, 2 dias, 1 semana, não tá mais legal e tal, já abandona logo e parte para outro. E essa superficialidade, né, essa questão líquida, ela acontece em várias áreas da vida, né? Sim. Desde relacional, relacionamento, amizades, relacionamento, enfim, de casal ou amizade. Hoje em dia eu vejo que isso é muito comum. Não tá legal, desiste. Essa sociedade líquida, assim, né? Agora, é importante que a gente entenda realmente qual é o nosso foco, onde a gente vai dedicar energia. Perfeito. E que a gente não seja superficial. Exato. Né? Que a gente não desista fácil e tudo mais. Então, assim, tudo que a gente conversou, né? Tentando fazer um resumo, essa conclusão que você fez, eu gostei muito da sua conclusão, acho que faz muito sentido. Legal. Mas
eu vejo que tem um grande equilíbrio, assim, né? Que a gente tem que olhar para o que a gente está conversando. Porque a gente sempre fala que, não é para ter medo do fracasso. Exato. É para você tentar, é para você se expor, é para você saber lidar com o fracasso. Mas também a gente fala da insistência, de você ser insistente, ser resiliente e continuar. Colocando essas duas coisas, como que você vê isso, André? Tipo assim, assumo o fracasso e tá bom, fracassei, ou não, insisto, isso vai me levar para outro degrau? Como que você vê essas duas situações? É isso que eu vejo. Eu acho que assim, a conclusão que fica para mim é essa mesmo, de eu aceito que não faz sentido se isso não tá me fazendo crescer mais, sabe? De pensar na jornada. Exato. E até assim, um ponto de se tá fazendo mais mal do que bem, sabe? Às vezes tem coisas na nossa vida que fazem mais mal do que bem pra gente, sabe? E aí é isso, sabe? É o negócio da conta fechar, sabe? A conta tá fechando, sabe? Esse esforço que eu tô despendendo aqui, ele tá sendo positivo e ele vai, em algum aspecto, ser positivo e vai, enfim, ser bom pra mim, pro outro, pra quem tá do meu lado. Não cenário de ganha-ganha. Exatamente. Né? Mundo, ainda que o ganha não seja o objetivo final, porque o ponto do fracasso é esse. A gente dificilmente vai... É claro, tem esse exemplo, por exemplo, né? Eu falo muito isso. Esse exemplo da minha amiga que passou no concurso e não foi. Sim. Sabe? Alcançou e não fazia sentido. Talvez não era o momento dela ter desistido antes, sabe? Ou não, às vezes ela precisava se provar isso por algum motivo. Não sei qual é a jornada dela. Por isso que até eu acredito muito no que você falou, de que não existe receita, né? Não é, esse aqui é um martelo batido, se você não fizer desse jeito, tá errado. Agora é isso, assim, a conta tem que fechar, sabe? Tem que fazer sentido. No momento em que tá fazendo mais mal do que bem, aí eu acho que tá na hora pesado, de... Exatamente. Aí eu acho que tá na hora de você entender o que você aprendeu, levar as lições, entender também, assim, e é um desafio muito grande que não necessariamente você dizer não para o projeto é você dizer não para você e dar sequência no projeto, sabe? Legal. E aí uma boa métrica também para você saber se você não tá sendo um fracassado é você entender se desistir de um projeto tá te fazendo desistir de todos os projetos. Olhar para o todo. Olhar para o todo. Macro. Tem um olhar macro, sabe? Você faz isso sempre na sua vida? Se você faz sempre, calma lá, vamos insistir mais. Agora, se você tá vendo que não, poxa, tem projetos que estão andando pra frente, sabe? Tem coisas que estão funcionando. Isso me ajudou muito, inclusive, Rodrigo, assim. Legal. Em algum momento eu falei, eu só desisto. E aí eu parei e falei, poxa, eu, no meu caso, né? Eu comecei o meu primeiro negócio com 16 anos, eu levei ele até os 23, 24, sabe? Assim, acho que dá pra dizer que eu não desisto de tudo, sim, né? Entende? Certeza, isso, sabe? Essa percepção do eu, assim, que às vezes a gente deixa de ter quando a gente tá ali no momento, né, do vamos ver, ela é muito importante, né? Sim. Sai, olha pra fora, avalia e aí toma a decisão. Sim. E é muito importante isso, assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, que às vezes tem pessoas, não sei se você concorda com isso, que tem mais características de, quando se deparam com uma dificuldade, abandonar o barco, e tem pessoas que na dificuldade elas criam mais energia para superar aquilo e continuar no barco, e levar o barco para frente e tudo mais, né? Então, eu acho que na vida, a gente olhando para as pessoas e para situações onde a gente se envolve, a gente consegue diagnosticar muito isso, né? Com certeza. E aí a gente vai se entendendo, né? Exatamente. A gente vai se entendendo, vai entendendo por que a gente desiste. Talvez a gente tenha incutido dentro de nós essa ideia de fracasso, né? E aí fica ali, não vou pra frente, vou fracassar e tudo mais. Exato. No fim, eu acho que a mensagem é, se você desiste muito, seja mais insistente. Se você insiste muito, aceita que nem sempre você tem que ficar insistindo tanto assim. Tá tudo bem. Muito boa. Você não é um fracassado se às vezes você abre mão de alguma coisa que você queria muito. Tá tudo bem. Não tem problema não. Perfeito. Tá tudo certo. Perfeito. E eu acho que a mensagem final também é: se movimente. Se movimente. Se movimente. Não fique parado. Exato. Que você, por mais que aquilo não chegue na sua expectativa, em algum lugar você vai chegar. Em algum lugar você vai chegar e você vai aprender durante a jornada. É isso aí.
Voltamos com o podcast? Voltamos com o podcast. Podcast não fracassou? Não fracassou. Não fracassou, é isso aí, muito bom. O cara. retorno. Olha, eu amo fazer isso. Vamos voltar de fato, vamos colocar pra acontecer. Inclusive, pessoal, mais uma vez, mandem temas pra gente, mandem sugestões também de convidados. O que você acha, Rodrigo? Sim, mandem sugestões de convidados. A gente precisa dar certo a agenda da galera. Precisamos. A gente vai alinhar agora. A nossa agenda já tá meio complicada, né, sim, Rodrigo? Sim. E aí, enfim, a gente tem que fazer essas agendas, né, essas estrelas se alinharem para que aconteça, mas a gente está aqui disposto a fazer acontecer. E é isso. Vamos lá, Rodrigo, redes sociais. Vamos lá. Redes sociais, Instagram, @Rodrigo Totino. rodrigo Totino. O escritório, né, @MBT Advogados. Perfeito. O meu, @André.aurafilmes ou @aurafilmes, o Instagram também da Aura. E é isso. É isso aí, André. Valeu, Tamo de pessoal. volta. Valeu, galera. Tchau. Tchau.